Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Rayane Ana, está começando mais um vídeo. Meus amores, a tag de hoje é se eu fosse. Então, a primeira pergunta é: se eu fosse um mês, agosto, escolheria agosto. Segunda, se eu fosse um dia da semana, se eu fosse um dia da semana, sábado. Terceira pergunta, se eu fosse uma estação do ano, primavera. Quarta pergunta, se eu fosse um planeta Marte. Quinta pergunta, se eu fosse uma direção, sul. Sexta pergunta, se eu fosse um móvel, sofá. Sétima pergunta, se eu fosse um pecado, gente, eu não sei responder essa. Oitava pergunta, se eu fosse um sentido, visão. Nona pergunta, se eu fosse uma pedra, cristal. Décima pergunta, se eu fosse uma planta, palmeira. Décima primeira pergunta, se eu fosse uma flor, rosa. Décima segunda, se eu fosse um clima polar. Décima terceira, se eu fosse um prato, macarrão. Décima quarta pergunta, se eu fosse um instrumento musical, violão. Décima quinta pergunta, se eu fosse um elemento, não sei responder essa. Décima sexta pergunta, se eu fosse uma cor, preta, gente, eu amo preto. Décima sétima pergunta, se eu fosse um animal, leão, acho o leão muito lindo. Décima oitava pergunta, se eu fosse um som, brega funk. Décima nona pergunta, se eu fosse um sentimento, amor. Pergunta 20, se eu fosse um lugar, Paris. Pergunta 21, se eu fosse um sabor, eu seria um sabor morango. Pergunta 22, se eu fosse uma palavra, paz. Pergunta 23, se eu fosse um objeto, brinco. Pergunta 24, se eu fosse uma parte do corpo, seria a barriga, porque eu acho muito lindo barriga. Pergunta 25, se eu fosse um número 16, porque 16 foi a data que a minha filha nasceu. Pergunta 26, se eu fosse um símbolo, seria um símbolo religioso. Pergunta 27, se eu fosse uma música, cobaia. Eu acho essa música muito bonita. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, estoura de like aí. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos novos. Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo.